Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez aí na presença do Senhor. Meu nome é Jorge. Esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens aí para você, de forma que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é seguindo os ensinos da palavra de Deus em todas as circunstâncias. E o texto que nós vamos estar estudando é o Salmo 119, versículos 65 a 72. Antes de nós começarmos, gostaria que você pegasse um caderno, uma caneta, fizesse as anotações necessárias, tanto com relação aos versículos, como também com relação aos temas que vão ser apresentados durante esse estudo que nós vamos fazer, e que realmente você possa ouvir de tudo e reter aquilo que for bom, que você possa se aprofundar nesses estudos, nesses ensinamentos, e que esse tempo venha a ser um tempo de bênção para a sua vida, um tempo de crescimento espiritual e um tempo de alinhamento para que você possa se motivar cada vez mais a seguir de uma maneira reta e digna a palavra de Deus, e tudo aquilo que de repente não estiver funcionando bem, que possa ser corrigido em nome de Jesus. Bom, vamos fazer uma breve oração, né, para que nós possamos começar. Tudo que começa com oração vai bem, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor para que esse tempo também vá bem, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, nós queremos apresentar mais uma vez esse tempo a Ti. Queremos te pedir a tua bênção, a tua direção com relação ao estudo que vai ser ministrado nesse dia. Que segundo a tua graça, Senhor, que o Senhor esteja fazendo com que esse estudo, que esse tempo, ele venha a ser um tempo de crescimento espiritual, venha a ser um tempo de bênção sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, te seguir a tua palavra em todas as circunstâncias, em todas as situações, de forma que o teu nome seja glorificado, de forma que nós possamos viver a vida abundante prometida por ti e também viver debaixo da sua vontade e debaixo da tua direção. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, é aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então, vamos ler aqui, a primeira parte que nós vamos ler é o versículo 65 e 66 da palavra, né? Salmo 119. Leiamos então. Diz o seguinte: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra, né? Então nós temos alguns ensinamentos a serem ministrados aqui. Primeiramente, a gente vai analisar, né, dentro desse tempo, a palavra de Deus no tempo da bênção, né? Existe sempre o tempo de bênção para as nossas vidas, o tempo onde nós vamos desfrutar de coisas boas, tempos em que nós vamos desfrutar de alegria, vamos desfrutar de paz. E nesse tempo a gente não pode deixar ou negligenciar de continuar buscando a palavra de Deus, de continuar nos alimentando ali do conhecimento bíblico, para que a gente continue o processo de crescimento sobre as nossas vidas e para que nós continuemos na presença do Senhor, né? Devemos sim desfrutar das coisas boas que Deus nos proporciona, devemos sim desfrutar do caminho que muitas vezes, né, do trecho de paz da nossa caminhada, que Ele também permite sobre as nossas vidas, mas nesse tempo não é tempo de negligenciar o nosso relacionamento e muito menos o estudo da palavra, porque nós precisamos estar continuamente nos alimentando e continuamente crescendo, né? Tanto na graça quanto no conhecimento, como nós falamos no início da mensagem, para que a gente venha ali ter uma experiência consistente e contínua na presença de Deus. Então, esse aí é o nosso primeiro tema. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus ele sempre cumpre a sua palavra, né? Ele fala lá, né, que tens feito bem ao teu servo segundo a tua palavra. Ou seja, né, a palavra de Deus ela tem uma série de princípios, uma série de promessas de Deus para as nossas vidas. Algumas promessas eram específicas para aquele tempo em que elas foram ditas, específicas para o povo de Israel, específica para os discípulos, para os membros da igreja daquele tempo específico, mas a grande maior parte delas não. São promessas que são universais, elas são feitas para todas
todos aqueles que seguem a Deus, para todos aqueles que andam segundo a sua vontade e para todos aqueles que cumprem aquilo que ele está estabelecendo na sua palavra. Então essas promessas, elas são muitas delas para nós, né, para que nós possamos viver bem hoje. Viver promessas de paz, promessas de alegria, promessas de perseverança, promessas ali de proteção da parte de Deus, de fazer com que as obras das nossas mãos sejam frutíferas, fazer com que as coisas realmente deem certo na nossa vida, que haja no momento da angústia, no momento ali da tribulação, o livramento do Senhor. Então temos diversas promessas e o Senhor, ele cumpre todas elas, né? Nós que procuramos andar na presença de Deus, ou pelo menos estamos no início da nossa caminhada, a gente, ao aplicarmos a palavra no nosso dia a dia, ao aplicarmos ela na prática do dia a dia, né, na nossa prática de vida, a gente vai começar a ter uma boa semeadura e vamos colher as bênçãos, vamos colher a paz, vamos colher tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então Deus, ele sempre vai cumprir a sua palavra, não a palavra dita pelas pessoas, né? Porque muitas pessoas, elas falam ali em nome de Deus, mas estão falando simplesmente na carne, estão falando ali um bom desejo que elas têm para o coração, mas Deus às vezes não está falando através da vida delas. Então nesse ponto nós temos que ter o discernimento com relação às coisas. Mas porém, quando nós lemos as promessas na Bíblia, na palavra de Deus, o texto dentro do seu devido contexto, e o Espírito Santo testifica aquilo no nosso coração, aí a gente pode crer de todo o coração que certamente Deus, ele vai cumprir aquilo que ele está falando, no tempo dele, no modo dele, não no nosso, né? Que às vezes a gente quer que a promessa se cumpra já nesse instante, a promessa tem o tempo de Deus para que ele possa realmente fazer com que a coisa ela aconteça, mas porém no determinado tempo, no tempo devido, né, a coisa acontece na nossa vida, desde que nós possamos ali perseverar no caminho do Senhor. Então, uma das coisas importantes para que nós possamos aprender é que Deus tem promessas para nós no nome de Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui é que ele fala o seguinte: ensina-me bom juízo e conhecimento, porque creio nos teus mandamentos, né? Para que as promessas também elas se cumpram, é interessante que a gente deseja aprender, né? Que nós realmente busquemos na palavra o conhecimento necessário para que a gente entenda quais são as promessas de Deus, quais são as condições para que essas promessas elas se cumpram na nossa vida e também, né, acreditar que aquelas promessas elas são verdadeiras, porque tudo ela tem aquela questão do conhecimento que é adquirido através da palavra, mas esse conhecimento ele tem que ser seguido de fé. Né, eu tenho que acreditar que aquilo é verdadeiro. Aí entra naquela questão que Jesus ele fala, né? Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. No mundo, né, no conceito aí das pessoas, geralmente elas falam, eu só acredito vendo, né? Se eu não ver, eu não vou crer de jeito nenhum. É o tipo do Tomé, né? Tomé falou isso para Jesus. Enquanto eu não ver ali Jesus com as feridas nas mãos e com o lado aberto, eu não vou crer de jeito nenhum que ele ressuscitou. Jesus ele chega, Tomé está aqui, né? Não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados foram aqueles que não viram, porém creram, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente primeiro vai crer, mas depois a gente vai ver as promessas se cumprindo na nossa vida, né? A nossa fé, ela não é tola e muito menos vã, né? Ela simplesmente a gente acredita em algo que é real, mas que só vai se materializar em nós se nós acreditarmos nas promessas de Deus. Então, é muito importante que nós, primeiramente, tenhamos a nossa parte de estudar e ler a palavra, entender essas promessas e depois crer e viver de acordo ali com os preceitos de Deus, porque certamente a gente vai ver, né? Vamos viver a bondade, o amor, o relacionamento e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, esse aí é um ponto importante para a gente. Na sequência do texto, nós vamos ler agora o versos 67 e 68. Diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos, né? Ou seja, agora a gente vai examinar um pouco sobre a obediência na palavra em tempo de correção. Ou seja, né? Nem sempre na nossa vida a gente vai acertar, infelizmente. Infelizmente, às vezes a gente vai errar, às vezes serão errinhos tolos, né? Mas todo tropeço gera ali uma consequência na nossa caminhada. Imagina só, né? Você está pelo caminho na rua e de repente tem uma pedrinha ali que você não viu e você vai lá e dá um
um tropeço ali naquela pedrinha, né? O que acontece? Mesmo que você não caia no chão, mesmo que você não se machuque, ainda assim ela vai prejudicar ali os próximos passos, né? Até que você possa se reequilibrar e possa continuar a sua caminhada ali, de repente, mais atento, né? Para não tropeçar nessas pedras. Ninguém tropeça em montanhas, mas a gente geralmente tropeça em pedrinhas, né? É nos pequenos erros, é nas pequenas falhas que ali, às vezes atrapalham a nossa vida e especialmente a nossa caminhada cristã. Mas quando existem esses erros, essas falhas, às vezes também vai existir a correção da parte do Senhor. Não castigo, tá? É correção. Correção por quê? Porque existe aquela questão, Deus, ele corrige a todos aqueles que ele ama, ele não deixa a pessoa no erro, né? Ele simplesmente vai falar, olha, Jorge, não é por aqui que você está andando, né? Você pegou um caminho errado, você se desviou do reto caminho meu, né? Então, eu preciso corrigir ali, preciso entrar de volta no caminho do Senhor para que ele possa, né, fazer com que eu retome a rota e retome ali a caminhada rumo à bênção, rumo à salvação e rumo à vida eterna. Então, existe essa correção. Agora, se eu não quiser me corrigir, falar, não, esse aqui é o melhor caminho, não estou nem aí, né? Vou ignorar a vontade de Deus para minha vida, o que acontece? Aí Deus ele permite. Existe a questão do livre-arbítrio, né? As nossas escolhas definem as nossas colheitas. Ele já me deu um toque, já trouxe correção. Agora ele vai permitir que eu comece a ter a questão da semeadura e da colheita. Eu vou começar a semear no erro e, consequentemente, eu vou começar também a colher os frutos daquele erro. E aí a minha vida vai começar a ficar ruim, vai começar a acontecer algumas coisas adversas. Não é Deus me castigando, mas sim Ele está permitindo que eu colha o fruto das minhas escolhas. Ele já trouxe a correção, já trouxe a palavra, já trouxe, né, a direção que eu devo andar e a correção que eu devo fazer, mas como eu estou ignorando, eu vou começar a colher as consequências ali dos meus erros. A gente deve ter consciência o seguinte, que antes de conhecer a Jesus, né, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Às vezes a gente pode ter cometido os erros, as maiores atrocidades aí, mas uma vez que nós chegamos a Jesus, os nossos pecados eles são perdoados diante dele, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e começamos uma nova vida, uma nova caminhada. E aí uma vida de bênção, de paz, etc. Só que, se nós deliberadamente quisermos voltar para as velhas práticas, quisermos voltar para o velho caminho, já sendo ensinados por Jesus, já sendo conhecedores ali da palavra de Deus, aí já é uma outra circunstância, né? A gente já não estamos fazendo mais o erro de uma forma sem saber o que está fazendo, né? Mas agora a gente está deliberadamente errando e rejeitando a palavra de Deus. E aí isso, obviamente, vai ter uma consequência sobre a nossa vida que antigamente não teria. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, em procurar estar acertando, em procurar aceitar também a correção do Senhor, aceitar a direção dele para as nossas vidas. Devemos entender que os caminhos dele são sempre melhores que os nossos, os pensamentos dele são sempre mais altos que os nossos. Então, se a gente permanecer nesses pensamentos, permanecer nesses caminhos, certamente as coisas elas vão fluir da melhor forma possível ali para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, no tempo da correção é continuar estudando a palavra, é continuar obedecendo, continuar glorificando a Deus, porque certamente, né, a gente, por mais que a gente seja contrariado no primeiro momento, certamente a nossa obediência vai gerar fruto de justiça para nós. Então esse é mais um ponto aí para a gente estar meditando. E com relação, né, ao versículo 68, ele fala: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos, né? Aqui entra aquela questão da humildade, a humildade de Davi, né? Que Davi que escreve o Salmo. Então a gente percebe ali que essa humildade dele, né? Ela simplesmente ele fala: Senhor, tu fazes o bem o tempo inteiro, né? Ou seja, todas as coisas que acontecem na minha vida, Paulo ele também ensina esse princípio, né? Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo que a gente passe por dificuldades, por uma situação difícil, por alguma aflição na nossa vida, ainda assim, se nós soubermos permanecer na presença de Deus e extrair, né, o conhecimento, o aprendizado
aprendizado daquela situação que nós estamos falando, isso vai gerar bênção para as nossas vidas e vai gerar bênção também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante que nós estejamos ali debaixo da presença de Deus, debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua bondade e sabendo que ele faz o bem em todas as coisas. E aí Davi, mais uma vez, humildemente ele fala, né? Ensina-me os teus decretos, ou seja, né? Que os decretos do Senhor eles possam estar sobre a nossa vida, que realmente a gente aprenda a palavra de Deus, que realmente a gente aprenda a maneira como ele deseja que nós caminhemos, para que nós possamos viver ali em vitória, possamos ter uma vida que agrada ao Senhor e realmente viver, mesmo debaixo da correção, mesmo debaixo ali de momentos de angústia, tendo ali a palavra de Deus e tendo a presença de Deus nos fortalecendo, nos ajudando e fazendo com que a gente continue caminhando em frente para sairmos daquela situação e vivermos uma vitória na presença do Senhor. Então, esse é mais um ponto aí para nós estarmos meditando. No verso 69 e 70 agora, vai dizer o seguinte: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Então, existe também uma situação que nós devemos ali, né, permanecer firmes na palavra de Deus, que é a questão de ter o tempo da prova, né? Nós passamos pela prova na nossa vida. E essa prova não necessariamente ela vai ser fruto dos nossos erros. É fruto do fim de um ciclo, né, onde nós fechamos um ciclo de aprendizados e passamos por uma prova que vai gerar um novo ciclo. Então Deus ele permite certas coisas, às vezes armadas pelo próprio diabo, às vezes armadas pelas pessoas que estão à nossa volta, para que nós talvez venhamos a ter uma dificuldade, mas também para que nós possamos aplicar todo o ensinamento que nós trouxemos para nós, né, dentro daquele ciclo, e por fim, a gente aplicando aquele ensinamento e vencendo aquela situação, a gente inicia um novo ciclo de crescimento, um novo ciclo de bênção, um novo ciclo de conhecimento do Senhor. Então, a prova ela é importante por conta disso, e a prova ela sempre vai ser um marco, né? O fim de um ciclo na nossa vida e um novo início de um novo ciclo para que a gente continue o nosso processo de crescimento e principalmente crescimento na área espiritual. E aqui uma das coisas que nós vemos como prova é a questão, né, das pessoas armarem armadilhas. Ele fala aqui que o soberbo armou armadilhas contra mim, né? Ou seja, as pessoas que eram cheias de si, pessoas orgulhosas, pessoas que não aceitam ali a palavra de Deus, que não aceitam os caminhos do Senhor, e de repente, né, nós que andamos na presença, somos servos de Deus, alguém vai lá e arma armadilhas, conta mentiras contra nós, né? Causa ali um mal-estar, uma situação ali contrária, onde nós, às vezes, né, somos constrangidos de alguma forma. Isso acontece e vai acontecer diversas vezes ao longo da nossa vida. É quase que inevitável, né? Faz parte da nossa prova. Nós não vamos agradar a todo mundo, né? Infelizmente, a gente não consegue agradar a todo mundo. Nem Jesus fez isso, né? Embora Jesus fosse o Filho de Deus, falasse sobre o amor, a atitude dele fosse correta, ainda assim, ele não agradou a todos. Então, nós também, sendo servos dele e seguindo ali pelas suas pisaduras, nós também não vamos agradar a todos, né? Mas o certo é que nós não devemos nos importar com isso. A nossa principal preocupação deve ser agradar a Deus em primeiro lugar, estarmos na presença do Senhor, realmente, né, termos uma vida reta e digna para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o nosso Deus ele seja honrado em todas as situações e em todas as circunstâncias. E as armadilhas que porventura elas venham a ser faladas, as mentiras, as situações, a gente vai colocar tudo isso diante de Deus, né? Antigamente a gente ia lá e ficava brigando, ficava tentando se defender e fazendo isso e aquilo, né? Nós demos a nossa posição, a nossa versão dos fatos, quando isso for possível, e se também nem isso for possível, aí a gente simplesmente ora, coloca a situação diante de Deus, tendo a certeza, né, que nós devemos ter a certeza que nós estamos andando em fidelidade, que aquela perseguição não é um fruto de uma semeadura nossa, né? De repente a gente agiu mal e a pessoa começou ali a
a nos atacar, então quer dizer, aí não é prova, né? Não é culpa de Deus, mas sim a culpa é nossa e nós temos que nos acertar com a pessoa ali, pedindo perdão pelas nossas más atitudes, buscando a reconciliação, aí é uma outra história. Mas quando sem motivos as pessoas começam a mentir, a planejar, a querer o nosso mal, aí sim a gente coloca a situação diante de Deus, né? Deus é o nosso justo juiz, Jesus é o nosso advogado, e certamente, né, toda situação que é contrária, a verdade ela vai subir à tona e vai demonstrar realmente quem está certo e quem não está. Basta a gente continuar perseverando no caminho do Senhor e certamente, né, toda situação contrária há de ser revertida para a glória do nosso Deus. Então, confie no Senhor, não se permita, né, ficar abalado por conta de armadilhas, por conta das pessoas estarem querendo te prejudicar, mas certamente o Senhor vai fazer com que haja vitória, haja uma situação ali boa na sua vida. E na sequência, né, no verso 70, ele vai dizer o seguinte: tornou-lhes o coração insensível, mas eu me comprazo na tua lei. Então existem duas situações que nós vemos aqui, né? Essas pessoas que armam contra nós, muitas vezes Deus já tentou falar diversas vezes com elas, né? Só que elas fecharam o coração, elas fecharam a sua mente para a palavra de Deus, fecharam o coração, não quiseram crer pela fé naquilo que estava sendo falado, então se tornaram insensíveis, né? Jesus ele usa uma expressão de cauterizados, né? Ter a mente cauterizada, ou seja, a mente foi lá e se fechou completamente, agora ela já está insensível, né? Só realmente um mover muito grande, sobrenatural, para abrir o coração dessas pessoas, se eles forem abertos, né? Existem essa questão também. Tem gente que simplesmente não quer a palavra, e quanto mais você rejeita, mais você se afasta do Senhor, né? E quanto mais afastado do Senhor, mais difícil de ser alcançado por Ele. Então a gente tem que saber que existem pessoas que se tornam insensíveis. Agora, mesmo diante da insensibilidade, ainda que seja de pessoas próximas, de repente família, amigos, companheiros de trabalho, pessoas que convivem conosco de alguma forma, mesmo diante dessa insensibilidade, nós, porém, devemos continuar firmes e fiéis à palavra de Deus, continuar tendo prazer na palavra de Deus, continuar buscando a Jesus Cristo de todo o coração, buscar o alívio, né, lançar todas as nossas ansiedades diante dele. Ele fala para nós, né, lançarmos todas as nossas ansiedades aos pés da cruz, a colocar tudo debaixo de súplicas e de oração, para que realmente o Senhor ele possa trazer a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Então a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, né? Deus ele não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar bebida, não vai deixar faltar alimento. Deus ele vai advogar a nossa causa, Deus ele vai trazer à tona a verdade no momento devido, de acordo com seu tempo, modo e propósito. Então, quando nós lançamos realmente as situações diante de Deus, nós descansamos no Senhor e procuramos desfrutar da paz que excede todo entendimento, a paz que não depende de circunstâncias, que não depende ali de situações, mas sim depende única e exclusivamente da presença de Deus sobre a nossa vida. Então, continue tendo prazer na lei do Senhor, continue fazendo a sua parte, o seu devocional de maneira consistente, não deixe, né, que isso se quebre na sua vida e faça realmente com que haja um mover do Senhor sobre a sua vida, independente da prova, da circunstância ou daquilo que as pessoas falam de você, né? Você é mais que vencedor em Cristo e certamente Ele vai fazer com que toda situação contrária seja revertida em nome de Jesus. E, para a gente estar finalizando, versos 71 e 72 vai dizer o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, né? Ou seja, também a gente deve ter alegria no tempo da prova, porque ela sempre vai gerar um fruto de justiça sobre a nossa vida, né? A gente fala aqui, a gente vê o salmista aqui, ele falando o seguinte: foi bom eu ter passado pela aflição. A gente pensa, opa, como assim foi bom ter passado pela aflição? Ninguém quer passar pela aflição, ninguém quer passar pela luta, pela circunstância, pela falta de alguma coisa, né? Ninguém quer passar por esse tipo de coisa. Mas a gente percebe aqui que ele não está observando para a aflição em si, mas sim para o resultado que aquilo
trouxe. Uma vez que ele estava passando, obviamente que ele não estava gostando da situação, né? Ele não estava ali feliz com a situação, mas depois que ele passou, que ele viu o resultado de ter perseverado juntamente com o Senhor, aí ele falou: ah, foi bom eu ter passado por aflição, porque agora eu conheço ao Senhor, eu conheço a tua lei, conheço a tua fidelidade, conheço a tua misericórdia, a tua bênção, o teu livramento, porque ele viu a atuação de Deus em favor dele durante o período de luta, de dificuldade, e agora isso fez com que ele se aproximasse mais. O novo ciclo de crescimento, como eu falei agora há pouco, né, está se iniciando, ele está tendo o prazer de conhecer ao Senhor de uma forma muito mais profunda, está tendo o prazer de conhecer a lei do Senhor de uma forma muito mais viva, e aquilo está gerando alegria no seu coração, está gerando paz. Então, por isso que ele fala: foi bom ter passado por aflição, né? Porque agora eu estou vivendo as bênçãos, estou vivendo a plenitude da promessa, e se eu não tivesse passado, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Então, sim, a gente não deve olhar pela aflição e querer a aflição para a nossa vida, mas quando nós estivermos passando, a gente vai olhar para o resultado, aquilo que Deus vai fazer, e isso vai gerar a motivação necessária para que nós perseveremos na caminhada e possamos superar a luta e a dificuldade que porventura venha a se apresentar com relação a nós. Então esse é o ponto importante aí para a gente estar caminhando na presença do Senhor e vivendo ali aquilo que Ele tem preparado para nós. E para a gente finalizar, no verso 72, vai dizer o seguinte: vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata, né? Ou seja, ali o salmista ele começa a falar o seguinte, que a palavra de Deus ela está valendo muito mais do que ouro e prata. Porque os tesouros que nós adquirimos com relação a essa terra, né, essa vida, uma casa bonita, um carrão, uma conta recheada, né, e tudo aquilo que possa vir através de riqueza, luxo, conforto, etc., tudo isso aqui é passageiro, passa, né? A gente veio sem nada para o mundo, né? A gente nasceu sem absolutamente nada, e o dia que a gente morrer também nada iremos levar, né? Então, a grande coisa de administrarmos os recursos que são colocados na nossa mão, sejam eles poucos, sejam eles muitos, é que a gente deve ter consciência que não é isso que vai gerar felicidade. O que vai gerar felicidade genuína e verdadeira é a presença de Deus sobre a nossa vida, o nosso relacionamento, é o observar a palavra, as promessas de Deus sendo cumpridas, né? Então tudo isso que vai gerar bênção. E os recursos eles vão ser usados como instrumentos para estar também nos abençoando, para estar nos ajudando diante da nossa caminhada, para fazer com que a gente seja frutífero também, ao estarmos ajudando outras pessoas, ao estarmos ajudando a obra de Deus e etc. Então tudo isso vai fazer com que esses recursos eles sejam bênção para nós, mas nós não podemos ficar presos com isso. Quer nós tenhamos muito, quer nós tenhamos pouco, que estejamos contentes com aquilo que nós temos, sabendo que o Senhor ele vai suprir todas as nossas necessidades, nada vai nos faltar, e no momento devido, talvez ele até supra alguns sonhos, alguns desejos do nosso coração, desde que eles não nos prendam e não nos afastem da presença dele. Então isso é muito importante, né? Saber que o mais precioso, né, é a palavra de Deus e a consequência, né, da palavra de Deus atuando sobre a nossa vida quando nós obedecemos, que se traduz em bênção, se traduz em paz e principalmente se traduz em presença de Deus sobre a nossa vida no relacionamento íntimo, pessoal e profundo, que vai nos conduzir à salvação e à vida eterna. Amém? Bom, então essa foi a nossa palavra para hoje, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e clica no sininho para que você possa aí receber todas as notificações quando saírem vídeos novos no canal e não venha perder nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de análise da palavra de Deus e das doutrinas cristãs que nós vamos fazer ao longo dos dias e do tempo que Deus permitir que nós estejamos aqui. Então que Deus abençoe a sua vida, visite o nosso site também, né, www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, /Auxílio Bíblico, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, tenha aí um excelente dia, no nome de Jesus.